E a gente debate agora com Ale Oliveira, com Alexandre Simões, a atuação do time do Cruzeiro. Meio-dia, com mais 1 minuto, o Alexandre Simões, eu acompanhei, estava aqui na transmissão da Itatiaia, o Cruzeiro, né? E é normal, quando o avião embica pra cima, amigo, quando a fase é boa, o segundo tempo, o Jardim destacava, o Fábio fez 2 defesas, o Cássio fez 1 defesa, mas 3 bolas na trave, quando a maré é boa, meu amigo, e o Matheus Pereira que tá jogando 2 assistências, e o Fabrício Bruno não perde uma no alto, e ontem fez o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. O KJ, faça o K imediatamente, não passa um jogo em branco. E o Cauã, o menino, foi opção do técnico Jardim. E que personalidade! Deu Cruzeiro, Alexandre Simões. Um abraço, boa tarde. O que você opina desse momento, da fase do Cruzeiro, hein, Alexandre? Ô, Thiago, boa tarde, Ale, quem acompanha a gente. Olha, o Cruzeiro realmente fez um primeiro tempo, podemos dizer aí, espetacular, né? Porque antes mesmo de fazer o 1-0 com o Fabrício Bruno, ali nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, teve as ações totalmente, né? Conseguia chegar à área do Fluminense, depois o Fluminense reagiu, o Renato fez uma troca ali, né? Botando o Soteldo para um lado, levando o Arias pro outro, mas nada assim que criasse problema para o Cruzeiro, muito pelo contrário. E aí, a partir do gol do Fabrício Bruno, o Cruzeiro encontrou o espaço para fazer o 2-0 e o primeiro tempo foi realmente um passeio do Cruzeiro. Um passeio total e absoluto. Na segunda etapa, era de se esperar que o Fluminense fosse para cima, né? 45 mil pessoas no Maracanã, o time jogando pela primeira vez em casa após a Copa do Mundo de clubes. Tem bons jogadores, a gente precisa destacar isso, né? Você vê que entraram lá Keno, entrou Serna. O Fluminense tem bons jogadores, principalmente pro lado do campo, e fez uma pressão muito no estilo do abafa. Talvez tenha faltado ao Cruzeiro ali a válvula de escape. É interessante que o próprio Jardim reconhece isso, né, na entrevista coletiva dele. Agora, tem um ponto, Thiago, que a gente não pode deixar de destacar, tá? E aí a gente volta na história dos adiamentos de jogos provocando desequilíbrio técnico e físico na competição. E o Jardim destacou isso na entrevista coletiva dele, e isso é um ponto muito importante, tá? O Cruzeiro já joga depois de amanhã, 4 da tarde no Mineirão, contra o Juventude, que não jogou durante a semana porque o jogo dele foi adiado por causa de playoff de Copa Sul-Americana. Para o estágio físico que os jogadores estão, depois de uma férias de 2 semanas por causa da Copa do Mundo de Clubes, e um treinamento de 2 semanas para poder voltar a jogar em grande intensidade, isso faz muita diferença. Então, quer dizer, a lambança do calendário do futebol brasileiro. Nós já temos 10 jogos adiados na classificação, promovendo um desequilíbrio físico. Então, que o pedido do Leonardo Jardim seja atendido, porque a torcida vai ter um papel fundamental no jogo de domingo, que eu não tenho dúvida, será muito duro. Não por questão técnica. O Cruzeiro tem muito mais time do que o Juventude. Vai começar. Mas fisicamente existe uma diferença provocada pelo calendário horroroso da CBF. Um time passar a semana inteira se preparando para um jogo é completamente diferente de você encarar o que o Cruzeiro encarou numa quinta-noite no Maracanã para jogar num domingo à tarde no Mineirão. Dito isso, quero nem saber. Cruzeiro é líder. Cruzeiro é líder do... E vai... Ô, Juventude, domingo, Juventude. Mineirão lotado, domingo não, Juventude. Ô, Juve, domingo não. Vai ser outro atropelo do Cruzeiro no Mineirão. Olha, Oliveira, sim, a gente observa estatísticas do jogo, né? 70% de posse de bola do Fluminense. Me impressiona, Ale, você vai observar os melhores momentos do jogo, a verticalidade do Cruzeiro. O gol do Caio Jorge é um grande exemplo disso. São 5, 6 toques na bola e o Cruzeiro tá dentro da área do adversário. O time é muito, muito vertical, Ale. Boa tarde. É muito objetivo. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É um time muito, muito objetivo, né? Que sabe muito bem o que fazer em campo, né? Sabe como marcar, sabe como contra-atacar, sabe como atacar quando você pega um adversário mais fechado. É um time muito bem treinado, muito bem condicionado, né? E muito aplicado também. É evidente que o que aconteceu no primeiro período condicionou o segundo tempo, e o Jardim fala muito sobre isso. Não tinha nem porquê o Cruzeiro acabar se expondo, já que tinha o resultado a seu favor, né? Então acho que isso acaba condicionando muito o que foi o período final. Já de antemão discordar, evidentemente, do velho Simões, né? Porque ele fala que o Juventude vai ser um adversário muito duro, né? A gente respeita o futebol,
respeita o Simões. O Juventude é a única equipe que não pontuou como visitante no campeonato, ok? Tem, inclusive, o segundo pior ataque, tem a pior defesa da competição e tem uma vitória nas últimas 9 partidas. Vou repetir, não pontuou como visitante. Se esse time vai ser muito difícil, você imagina, então, quando o Cruzeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? Então, são as loucuras do velho... Então você está dizendo que o Cruzeiro já ganhou do Juventude e que o Leonardo Jardim está errado. Sim, porque ele destacou isso na coletiva dele. Mas o discurso dele é protocolar. Não é protocolar, ele está correto. outra coisa. Há uma diferença física absurda. E futebol é físico. Esse calendário que você está falando, que o Léo Jardim falou, que colocou um Fluminense vindo do Campeonato Mundial para pegar o Cruzeiro. Ele vai reclamar disso? Ficou 30 dias treinando e descansando. Esse calendário, por exemplo, que vai pegar várias equipes do futebol brasileiro disputando Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, e o Cruzeiro não tem a competição sul-americana. Não, mas aí não tem porque foi eliminado. Então, mas ele vai reclamar do time que vai jogar Libertadores e depois vai jogar contra ele. O problema não é ter o calendário. E outra coisa, o problema não é ter jogo. O problema é adiar jogo. Eu não estou dizendo de que o problema é ter jogo. Eu tô dizendo que o problema é não adiar jogo. Agora é interessante sua declaração de que o Cruzeiro já ganhou do Juventude. Vou fazer a classificação e botar 3 pontos. Já ganhou do Juventude. E outra coisa, o Léo Jardim, que é excelente treinador... É só dizer uma coisa, se não ganhar, não vem com o papo que foi físico, não. Não ganhar... Mas é claro que é, gente. Claro que vai ganhar, o time tá voltando de um período de férias, de um período de intertemporada. O Cruzeiro ficou 30 dias, não faz ninguém... Mas não ficou 30 dias. O Cruzeiro deu folga de 2 semanas pros jogadores. Aí os jogadores voltaram... Ficaram treinando 4, 5 dias, foram pra Vitória, jogaram em Vitória, tiveram uma semana e começaram a jogar. Treinaram, exatamente. Só que aí você tá pegando uma realidade de um time inferior tecnicamente, que teve uma semana inteira de treinamentos contra um que enfrentou um Maracanã cheio, um jogo de muita entrega física numa quinta-feira à noite, para jogar num domingo, 4 horas da tarde. Fisicamente, isso é justo? Nunca mais o Leonardo Jardim vai ter um calendário que permita a ele, que é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje. O Leonardo Jardim é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje, ok? Um calendário tão favorável para quem quer trabalhar. O Leonardo Jardim pegou 2 pré-temporadas. Ele pegou 40 dias de cara. Chegou e pegou 40 dias. Isso não acontece no Brasil, mas de jeito... Não tem pré-temporada nem no início do ano. Ele pegou 2 pré-temporadas. E por isso também o time tá voando, tá deitando e é o líder da competição. Então, parabéns a todo mundo do Cruzeiro, mas também a um calendário que proporcionou o Cruzeiro a treinar muito e bem com o Léo Jardim.